Vamos orar, pessoal, colocar diante do Senhor o nosso tempo de aula. Pai Santo, nós louvamos ao Senhor por essa manhã, somos gratos pela sua graça que nos sustentou, que nos concedeu o privilégio de juntos como igreja celebrarmos a ceia do Senhor, memorando o Evangelho e anunciando o retorno glorioso do nosso Salvador. Colocamos o tempo que teremos aqui em aula diante do Senhor. Tudo que falaremos aqui, ó Deus, parte da revelação da sua palavra, e por isso te louvamos porque temos o privilégio de falar da tua palavra na presença do autor. E é nesse sentido que clamamos pela tua atuação em nós, trazendo discernimento, nos encorajando, nos confrontando, de modo que saiamos daqui não somente instruídos, com a cabeça cheia, senão também com o coração transformado. Nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Muito bem, pessoal. Chegamos agora na nossa 6ª aula, lidando com o livro de Números. Semana passada nós tivemos uma série de coisas acontecendo, feriado, cantata, razão pela qual aproximadamente metade da turma não estava presente. Não deixe de assistir aquela aula gravada. Levítico exerce algo de muito importante em termos de estrutura no Pentateuco, como também é o centro da mensagem do Pentateuco, lá em Levítico capítulo 16. Não deixe de acompanhar essa aula, não deixe de pegar gravada, ela tem uma importância considerável para esse curso. Seguindo dentro do material do Pentateuco, chegamos hoje em Números, e não é demais lembrar que estamos falando de uma única obra, o livro do Pentateuco, de modo que em cada uma dessas aulas nós temos acompanhado o fluxo dessa obra, de modo a compreendermos a intenção autoral, a teologia bíblica e a direção que Deus apresenta nesse livro, também dentro do cânon. Olhando para Números, nós temos 3 abordagens hoje. Em primeiro lugar, olhar para a estrutura e teologia do livro. A estrutura ressalta a teologia, aquilo para o qual nós devemos ter a nossa atenção chamada. No segundo momento, nós vamos olhar as narrativas centrais da primeira geração e, num segundo momento, as narrativas da segunda geração que está presente dentro do livro do Êxodo. Como vocês vão ver, a maior parte daquilo que acontece... de Números. A maior parte daquilo que acontece em Números diz respeito à primeira geração. E uma quantidade bem pequena de informação diz respeito à segunda geração. Então nós vamos nos ater mais a essa primeira geração. Se der tempo, eu nem coloquei no slide, porque já acho que não vai dar. Se der tempo, nós vamos explorar um pouco da narrativa envolvendo Balaão. Se não der tempo, nós falamos um bocado dos oráculos de Balaão na aula 2, quando lidamos ali com aquela estrutura narrativa, poesia e epílogo, com foco no libertador que vem nos últimos dias, e o oráculo de Balaão como uma parte importante dessa estrutura presente no Pentateuco. Então, não deixe também de estar com essa imagem de Balaão dentro do seu entendimento do Pentateuco. Obrigado, meu amor. Primeiro ponto, então, pessoal, macroestrutura do livro de Números, as ênfases teológicas de Números. Como eu coloquei na folhinha de vocês, para aqueles que já vão lendo no começo da aula, Números é um dos livros em que tem mais discussão em torno de estrutura. A discussão é tão grande que uma parte dos estudiosos do Pentateuco passam até a considerar Números como... vamos com calma. Como uma obra independente. Uma obra que não teria relação com o restante do Pentateuco, que teria sido de alguma forma inserida ali. Muito embora a estrutura de Números ainda esteja sob constante discussão, eu vou apresentar algumas propostas hoje para vocês, fato é que ele não está de forma despropositada dentro do Pentateuco. Na aula passada nós vimos toda aquela organização em Gênesis, Êxodo, com Levítico no centro, em seguida Números e Deuteronômio, naquela organização na forma de quiasmo, enfatizando o livro de Levítico no centro, emoldurado pelas 2 narrativas que falam sobre o Êxodo. Êxodo e Números. Então, ele não está ali simplesmente porque faltou um lugar e colocaram, ele está ali por conta de uma intenção, ele foi colocado ali com inteligência, debaixo do processo de inspiração.
A questão é que as narrativas em números, elas nem sempre são tão cronológicas assim, elas eventualmente parecem estar deslocadas, mas isso é comum no jeito de escrever da mentalidade hebraica. Você vai encontrar o mesmo acontecendo em livros como Samuel, Reis e Crônicas e até mesmo no Novo Testamento, nas narrativas do Evangelho. É uma forma comum de se escrever, eventualmente repetindo eventos, falando a mesma coisa mais de uma vez. Isso é parte da forma de pensar, de construir e de escrever. Mas algumas estruturas é mais fácil conseguir observar dentro do livro de Números. A começar, uma estrutura focada na localização. Nos primeiros capítulos, você tem uma ênfase naquilo que acontece no Sinai. Num segundo momento, uma ênfase uma ênfase grande, não achem estranho estar sobrepondo, porque de fato há uma sobreposição ali. Aquilo que está acontecendo através do deserto, na caminhada pelo deserto. Segundo momento, uma movimentação de Cádiz às Campinas de Moabe. E, por fim, a narrativa terminando nas Campinas de Moabe. Há uma expressão de mostrar o ciclo, a caminhada do povo, ainda que dando muitas voltas em torno da terra prometida, da chegada até a terra prometida. Então, há alguma estrutura que demonstra essa movimentação geográfica. Há também uma estrutura focada na lei. Os primeiros capítulos de Números, na verdade, isso aqui viria até desde Êxodo, do finalzinho de Êxodo até o começo de Números, da transmissão da lei no Sinai. Em seguida, a jornada do Sinai a Cádiz. Terceiro, transmissão da lei em Cádiz. Jornada de Cádiz às Campinas de Moabe. Transmissão da lei nas Campinas de Moabe. Você consegue identificar dentro de Números uma estrutura em que você tem narrativas, e em seguida a entrega de um código de leis. A entrega da prescrição de algo que o povo deveria fazer, inclusive, essa é uma das grandes ênfases teológicas de Números, na preparação para tomarem posse da terra prometida. A grande ênfase de Números, aquilo para que o Números serve ao seu propósito, é demonstrar como Deus preparou um povo militarmente e espiritualmente para tomar posse da terra prometida. As narrativas ali giram em torno disso com bastante frequência. O livro já começa com um censo visando identificar o poderio militar do povo frente aos desafios que eles teriam pela frente. Então, há um elemento de preparação do povo bastante presente, e isso é ressaltado por essa estrutura focada na transmissão da lei. Além disso, como já havia mencionado anteriormente, nós percebemos a presença daquela estrutura que acontece em todo o Pentateuco, com exceção de Levítico, em que você tem uma narrativa, em seguida você tem uma poesia e, por fim, você tem um epílogo. E essa estrutura enfatizando aquilo que vai acontecer nos últimos dias. Então, no Pentateuco você tem, se não me falha a memória, 5 ocorrências dessa expressão, aquilo que vai acontecer nos últimos dias. Essa expressão, nos últimos dias, acontece sempre no final dessa estrutura, narrativa, poesia e epílogo, e o que vai acontecer nos últimos dias é uma libertação nas mãos daquele que Deus vai levantar, uma estrela de Jacó, um cetro de Judá, alguém que o Senhor levanta para trazer uma libertação final para o povo. Nessa estrutura, você tem uma preparação mais clara em 1 a 10, em seguida o elemento narrativo, poesia e epílogo, enfatizando inclusive que a terra prometida, por fim, a promessa e a herança, por fim, vai ser conquistada por aquele que desde Gênesis 3,15 tem sido demonstrado como a semente prometida, o descendente de Abraão, aquele que é preservado. Como nós comentamos na primeira e na segunda aula, a ênfase do livro, do Pentateuco em si, da fé na promessa de Deus, de modo a que o povo possa desfrutar da habitação onde Deus habita. E a ênfase que nós traremos hoje com maior proeminência, uma estrutura focada nas gerações. Essa é a divisão mais simples dentro de Números. E ela demonstra com muita clareza o propósito e a ênfase. Você tem uma divisão em Números em 2 gerações marcada por 2 censos.
O capítulo 1 começa com um censo. É realizado o censo de toda a população, levanta-se um grande número de pessoas, os levitas não são contados ali, uma vez que esse censo tem um objetivo militar e os levitas são poupados da guerra por conta do seu serviço no tabernáculo. E essa geração que foi contada nesse censo vai ter a sua história contada de números 1 até números 25. E o propósito de números 1 até números 25 é demonstrar como que essa geração é inábil para a posse da terra prometida. Razão pela qual essa geração irá perecer no deserto. Essa geração será apresentada como muito aculturada pela mentalidade egípcia. Desejosos e com saudade da cultura, da vida, da comida do Egito. Ao mesmo tempo, desmemoriados da opressão, dos altíssimos trabalhos a que eram submetidos e desmemoriados da enorme libertação que o Senhor os concedeu. Isso os coloca numa dinâmica de rebelião, de oposição a Moisés e Arão, de murmuração contra Moisés e contra o Senhor, de indisposição ao combate para conquistar a terra prometida. Esses e outros elementos são demonstrados como esses indivíduos receberam a promessa, mas eles não vão herdar a promessa, porque eles foram inábeis na administração da promessa, eles não creram no Senhor, eles não confiaram em Deus e por essa razão eles pereceriam no deserto. A segunda geração, conjunto bem pequeno de capítulos, no capítulo 26, você tem um novo censo. E nesse novo censo você tem um distintivo. Desde que a gente começou Gênesis, o que Deus está fazendo? Ele está aumentando a gente dele. Desde que a geração de Sete se multiplica, desde que Noé entra na arca, desde que Deus especialmente promete para Abraão fazer um grande povo, e esse povo cresce e se multiplica no Egito, o tempo inteiro o povo está crescendo. Mas pela primeira vez o povo diminui. E isso é um símbolo muito claro, uma mensagem muito clara do descumprimento que esses indivíduos estão tendo em relação à aliança. Mas a aliança é incondicional, como nós vimos. Deus jurou por ele mesmo realizar isso. E por essa razão ele prepara uma segunda geração. E essa segunda geração, sim, você não tem, é claro, uma geração também caída e pecadora, mas nenhum tipo de menção à murmuração, à indisposição e tudo quanto falamos aqui. Essa, então, é a geração que adentrará a terra prometida. Essa é a geração que Josué vai conclamar, olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor, quem está comigo, quem não está, não está, e o povo, vamos lá, vamos conquistar, vamos seguir em frente. Qual a teologia que isso enfatiza? Pelo menos 3 elementos. Em primeiro lugar, a fidelidade de Deus aos pactos estabelecidos com os patriarcas. Apesar da infidelidade do povo, apesar da falta de fé, da descrença, da indisposição, Deus é fiel às promessas que ele estabeleceu. Ele é fiel ao seu próprio nome sobre o qual ele colocou aquele povo. E ele cumpre efetivamente aquilo que ele determinou fazer. Em segundo lugar, a soberania de Deus em cumprir com a promessa de conduzir o povo até a terra prometida. Efetivamente, Deus faz isso, não sem juízo, não sem purificação, não sem preparo, mas Deus cumpre. E por fim, a importância da lei e da expiação. Aquilo que nós comentamos na aula passada sobre a importância de Levítico 16 é somente através da expiação, é somente através da figura daquele sumo sacerdote como um segundo Adão, entrando no Santo dos Santos, na representação de um retorno ao Éden, atravessando os querubins, é que o povo pode habitar na presença de um Deus Santo. Como nós veremos mais à frente, ser santo e habitar no meio de um Deus Santo, um grande tema de Levítico, é a razão da heresia dos coraitas, muito bem estruturada, fazendo um sentido absurdo, mas absolutamente reprovada por Deus. Isso dito, vamos falar um pouco sobre a primeira geração, o povo
que pereceu, uma geração caracterizada por rebeliões e murmurações. Números 14, 20 a 23. Desculpa, esse slide aqui a gente... Não, vamos lá. Números 14, 20 a 23, a Bíblia diz: o Senhor respondeu: eu perdoei conforme você pediu, no entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados, ninguém que me tratou com desprezo a verá. Essa fotografia é a declaração daquilo que acontece com essa geração ao longo de toda essa primeira parte do livro de Números. Veja que o Senhor diz que isso já tinha acontecido por 10 vezes. Nem todos esses episódios estão narrados em Números, outros tantos estão narrados no Êxodo, mas o fato é que não é uma atitude, não é um ato, não é um pecado, é um coração absolutamente voltado em uma direção contrária às intenções que Deus tem para o seu povo. Nesse sentido, hoje nós veremos especificamente as murmurações dentro do livro de Números, a começar pela murmuração em Cádiz Barneia. Esse 10 vezes é interessante, pessoal, uma vez que esse povo, ele contemplou o Senhor lançando sobre o Egito 10 pragas terríveis. Eles receberam no Sinai 10 mandamentos que lhes permitiriam viver uma vida de paz com Deus, de prosperidade na terra. Mas agora, diante da sua rebelião por 10 vezes, eles provariam das mesmas pragas, pereceriam pelas mesmas pragas que havia então os libertado. Essa é a ironia de Números. Um povo liberto pelo poder maravilhoso de Deus é destruído pelo poder maravilhoso de Deus. Murmuração em Cádiz Barneia, Números 11, 1 a 3. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. A primeira aparência que nós temos é uma queixa geral em relação às dificuldades, e aqui um padrão presente em Números é estabelecido. O povo reclama, o povo peca, o povo idolatra. Moisés ora ao Senhor, Deus perdoa e traz o livramento. Isso é muito significativo, pessoal, porque algumas das vezes que Moisés faz isso, ele faz isso contra pecados cometidos contra ele. O povo quer apedrejar Moisés. O povo quer tirar Moisés do poder. O povo está reclamando de Moisés. Deus olha para Moisés e fala: eu vou destruir esse povo. Moisés diz: Senhor, perdoa. Perdoa esse povo. Cuida desse povo. Não destrói esse povo. Não sem juízo. Deus responde à intercessão de Moisés e tira de sobre o povo a praga. A intercessão de Moisés é significativa tanto no Pentateuco, em especial no livro de Números. A figura do mediador entre Deus e os homens, a figura do mediador que afasta de sobre os homens o juízo que pesava sobre eles. Isso vai estar permeando toda a narrativa de Números. No segundo momento, ainda em Cádiz Barneia, um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram-se a queixar: ah, se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, dos pepinos, melancias, alhos poróis, cebolas, alhos, mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser esse maná. Mas o que Deus faz então? É carne que vocês querem? Deus manda as codornizes, um monte. E, embora isso pareça uma expressão de bênção, o dar a carne ali era uma expressão de juízo. Deus diz que eles vão comer até não aguentarem mais aquilo.
enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso o lugar foi chamado de túmulo do desejo, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. A NVI traduziu como gula, mas porque está relacionado é um desejo relacionado à comida, mas efetivamente a palavra tem a ver com isso, cobiça. Tem aquilo que não é teu, desejo. Olhar para aquilo que Deus te deu e não querer o que Deus te deu, querer aquilo que não te pertence. Cobiça, violação dos 10 mandamentos. A atitude do povo em relação à bênção de Deus é de rejeitar a bênção de Deus. E meus irmãos, maná, da mesma forma como a rocha, no Novo Testamento são tipificações da presença de Cristo no meio do povo. Não é pouca coisa olhar para isso e chamar de pão vil, como eles vão chamar. É rejeitar a provisão, a libertação, o cuidado de Deus sobre o povo. Eles são, então, acometidos por essa praga e, novamente, após o juízo, eles são libertos dessa condição. Terceira expressão de de violação, o orgulho de Miriam e Arão. Então vejam, primeiro momento, reclamação do povo. O povo está reclamando contra Deus. Agora, Miriam e Arão reclamando contra Moisés. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? O Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, dirijam-se à tenda do encontro, vocês três, e os três foram para lá. Êxodo 18 nos é dito que Moisés havia mandado Zípora com seus filhos de volta para Jetro, mas que em dado momento, ainda enquanto eles estavam no começo da jornada, eles retornam, mas não fica claro se Zípora e seus filhos acompanham Moisés rumo à terra prometida ou se eles permanecem com Jetro. Se houve algum tipo de devolução para o pai, algo nesse sentido, isso não está claro no texto. O fato é que Zípora e os filhos de Moisés não são mais mencionados ao longo da narrativa do Pentateuco ou em qualquer outro lugar da Escritura. A história deles desaparece ali. Quem é essa mulher que Moisés casou? Alguns defendem, não, é a própria Zípora, e eles estão incomodados com a presença dela ali. Outros não, vão entender cuxita como uma designação para os etíopes, uma mulher etíope que Moisés teria tomado. Mas perceba que, embora eles tenham criticado Moisés por haver se casado com uma mulher estrangeira, esse não é o que eles querem conseguir com essa reclamação. Não é o divórcio de Moisés. Não é que Moisés se case com alguém do povo. O que eles querem é o lugar de Moisés. Deus tem falado só por meio de Moisés? Ele não fala por meio de nós? Eu sou Miriam, sacerdotisa. Proclama a palavra de Deus. Eu sou Arão, profetiza. Proclama a palavra de Deus. Eu sou Arão, sumo sacerdote. Compareço diante da Arca da Aliança. Será que a gente não tem mérito para dizer que nós também temos uma posição especial e de liderança em relação a esse povo? E aí nós temos essa inserção editorial, que nas primeiras aulas eu mostrei até para vocês como um dos exemplos de edição posterior, em que diante dessa atitude orgulhosa, um editor posterior ressalta a humildade de Moisés. Moisés era um homem muito humilde. Muitas das nossas traduções em português trazem manso, né? E a gente faz até mensagem de como Moisés era manso. E se você for ver a história de Moisés, ele não é tão manso. A palavra que pode trazer o sentido de manso, de mansidão, pode, mas quase numa tônica negativa, no sentido de submisso, de que aguenta a pancada e não faz nada. O uso mais comum dessa palavra é justamente no sentido de humildade. Justamente no sentido de alguém que, diante de confrontação ou coisa assim, ou até de poder, não se exalta. E esse uso faz mais sentido no próprio contexto, uma vez que tem gente querendo poder, mas essa pessoa não é Moisés.
Moisés, que prescreve um rei para Israel em Deuteronômio, nunca quis ser rei em Israel. Ele aceita o conselho de Jetro de dividir o poder para aliviar a carga. Ele não tem problema com isso. Algumas vezes ele falou para Deus, Deus, me deixa sair. Por que você me deu esse povo? Esse povo dá muito trabalho. Por que você fez isso? Ele não está com o coração nisso. Eles vão para a tenda, efetivamente o Senhor comparece, eles são julgados por Deus ali. Miriam, especialmente, fica leprosa. Algumas consequências acontecem. Deus diz, eu posso falar com você, Arão. Eu posso falar com você, Miriam. Mas com Moisés eu falo face a face. Isso é uma coisa que vocês tinham que ter medo. É interessante o confronto que Deus fala. Vocês tinham que temer o fato de que o cara que vocês estão criticando, eu falo face a face. Vocês não deviam estar falando isso. Miriam é cometida por lepra. A palavra, toda vez que você vê lepra no Antigo Testamento, não necessariamente é lepra, é um termo genérico para todo tipo de doença de pele, incluindo lepra. Mas todo tipo de doença de pele. O fato é que o estado final dela é qualificado de uma forma terrível. Arão pede, não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe com a metade do corpo destruído. É uma imagem terrível da condição que aquela mulher se encontrava. Moisés intercede, Deus determina 7 dias de lepra, Miriam é expulsa do arraial. Lembrem lá em Levítico o que significa ser expulso do arraial, a terra fora da aliança, a terra dos ímpios, a terra fora do jardim, a expulsão que tipifica a vida longe da habitação de Deus. Ela que queria falar com Deus, ela que queria ter acesso privilegiado a Deus, agora é expulsa do arraial, e esse é um juízo significativo. Então agora, o povo se queixa contra Deus, e na esfera familiar você tem oposição ministerial em relação a Moisés. O texto segue, revolta contra Moisés e Arão. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz, todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e Arão, e toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra para nos fazer cair a espada. E no final, disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Quando eles veem o trabalho de combate que daria para conquistar essa terra, ao invés de se voltarem ao Senhor, confiarem em Deus, eles se voltam contra Moisés e Arão. E o entendimento deles é, a gente vai escolher um chefe e voltar para o Egito. É isso. Vamos escolher um chefe e a gente volta para a terra. Não somente isso, não somente escolher um chefe, mas efetivamente matar Moisés. 14, 11 a 12, o Senhor diz a Moisés, até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. O povo quer tirar Moisés do poder. Mais à frente, em Números 14, o povo quer apedrejar Moisés. Deus diz que ao invés de Moisés ser morto, o povo seria morto. Qual a atitude de Moisés? Ele se volta ao Senhor. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade desse povo, como esse povo tens perdoado desde que saíram do Egito. Diante do pecado daqueles que querem matá-lo, Moisés ora para que Deus os perdoe. Diante daqueles que rejeitam o seu papel como mediador, Moisés ora para que Deus os perdoe. Não consigo deixar de ver um paralelo muito interessante com a atitude de Cristo naquela cruz, diante dos seus algozes, orando ao Pai, dizendo, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A atitude de Moisés aponta para o fato de que o mediador, sim, sofre a opressão, o mediador, sim, é atacado por aqueles por quem ele está disposto a morrer. Mas ao invés de operar juízo, ele ministra graça e perdão. A beleza do Evangelho, comunicado em toda a palavra de Deus,
É o fato de que o juízo de Deus é real e iminente, mas o desejo de Deus é perdoar e abençoar. Isso culmina então naquele texto que lemos no começo. Eu perdoei como você pediu. No entanto, eu juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Qual a única exceção que vai ter aqui? Em primeiro lugar, Deus fala de Calebe. Em segundo lugar, Deus fala de Josué. Em nenhum lugar Deus fala de Moisés, Arão e Miriam. No meio da narrativa da primeira geração, se Moisés está atento, ele está entendendo que ele não vai ver essa terra, ainda antes do episódio da rocha. Isso não impede ele de servir a Deus. Isso não impede ele de obedecer a Deus. Isso não impede ele de liderar o povo. Debaixo de oposição, debaixo do entendimento de que as coisas não vão ser do jeito que ele gostaria que fosse. Mas ele continua servindo, ele continua honrando e ele continua caminhando. 14:34 nos diz: durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Por que 40 anos de êxodo? Um ano para cada dia. Esse é o juízo de Deus para terminar com aquela geração. 40 anos, um ano para cada dia. Esse tempo não é tempo de caminhada. Para você andar de onde eles saíram até a terra prometida, em torno de 320 a 480 quilômetros, se eles andassem 20 quilômetros por dia, sem acampar, o que não foi o que aconteceu, eles acamparam, mas sem acampar, em 16 a 24 dias eles chegavam na Terra Prometida. 16 a 24 dias. Eles levaram 40 anos. 40 anos porque aquela nuvem e aquela coluna de fogo, que era proteção e bênção, mas que se movia e dizia para onde eles deveriam ir, não ia para a Terra Prometida. Está chegando? Volta. Está chegando? Volta. Quando ouvem isso, o que o povo quer? Eu não vou seguir essa nuvem, eu não vou seguir essa coluna, eu não vou obedecer a Deus e eu não vou perecer nesse deserto, eu vou conquistar a promessa. O povo fala no 14:34, desculpa. – 14:39 a 45, o versículo não está aqui na tela, mas o povo diz, vamos subir agora, vamos conquistar a terra agora. Estavam morrendo de medo de conquistar a terra. Mas diante do que Deus falou, a gente pecou contra Deus, então, desesperados, vamos conquistar a terra agora, junto ao exército. Moisés fala, Deus não está com vocês, não vão. Eles entram e uma parcela substancial do povo morre ali. Tentam tomar à força a promessa de Deus que é herdada pela fé. As consequências são o decreto de fazer perecer a primeira geração, morte por praga dos 2 espias que trouxeram o relatório que amedrontou o povo, e a primeira geração, então, perecendo por não obedecer ao Senhor e tentar conquistar a terra sem o Senhor. Não deixem de lembrar, pessoal, lembrem sempre, o Pentateuco é um único livro, não deixem de lembrar quando Deus fala para Moisés, Moisés, pode ir conquistar a terra, eu não vou com vocês, porque se eu for com vocês, esse povo vai morrer. E Moisés diz, se você não for, a gente não vai. E a máxima aqui é a presença de Deus é mais importante do que a terra. A terra sem Deus não é a terra prometida, não é a terra da promessa, não é a terra onde se desfruta das intenções de Deus. Esse é um símbolo muito claro de querer a terra sem a habitação, a proteção, a presença, simplesmente como uma reação impulsiva de medo e não de confiança em fé na promessa de Deus. Oposição geral contra Deus, oposição contra Moisés, oposição familiar e agora oposição da liderança. A heresia de Corá,
e Abirão. Corá, filho de Sar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. E eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se juntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, o Senhor está no meio deles. Então por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Aqui não é pouca coisa, eles juntaram todo mundo. Eu não sei aqui quem vem de igreja batista mais tradicional ou teve a vida aqui na Fonte. Muita coisa aqui na Fonte é um bocado diferente de como são igrejas batistas historicamente, mas é comum em igreja batista ter algum tipo de conflito entre diáconos e pastores. Então, de certa forma, eles juntaram o diaconato, juntou a liderança, juntou gente que pode influenciar o povo. 250 pessoas que tinham influência sobre o povo. Não é qualquer um. Gente que foi nomeada. Moisés sofreu oposição pela família, pelo povo e agora pela liderança que ele participou da instituição. Qual é a teologia de Corá e Abirão? Ela é parcialmente verdadeira. Olha tudo que a gente falou em Levítico. De Deus habitando no meio do povo, da santificação do povo dentro do arraial, do fato do desejo de Deus de constituir uma nação santa, separada para Ele. Eles estão com isso em mente. Eles estão com essa teologia em mente. Eles estão dizendo, não é com vocês somente. A assembleia toda é santa. Todos nós somos sacerdotes, todos nós temos essa posição. Sabe o que é interessante, gente? É que se Corá tivesse no Novo Testamento, ele ia estar certinho. Porque é exatamente isso que Cristo faz. Ele nos faz sacerdotes, ele santifica toda a assembleia ao sacerdócio universal dos crentes. Todos nós fomos separados, não há mais a mediação de um ser humano. Todos nós comparecemos diretamente ao trono da graça, todos nós exercemos um sacerdócio real. Então, de certa forma, ele está raciocinando coisas que vão acontecer lá na frente, mas na hora errada. E com a intenção errada. Não para desfrutar de um sacerdócio, não para desfrutar de uma liderança especial, mas para derrubar o mediador instituído por Deus. Ouvindo isso, Moisés prostrou-se com o rosto em terra. E disse a Corá e seus seguidores: pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensários e amanhã coloquem neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado. Basta, levitas. Eles olham para Moisés e dizem: basta, Moisés. Todo mundo é santo. Chega com esse negócio de querer mandar na gente. Moisés olha para eles e diz: deixa o Senhor dizer o que tem que acontecer. Basta. Deixa o Senhor dizer como é. Eles eram levitas. Eles eram indivíduos que tinham acesso privilegiado ao tabernáculo, acesso privilegiado à dinâmica do povo de Deus. Não precisava ir para a guerra, recebiam alimentos, doações para o seu sustento, tinham acesso, cuidado das coisas do Senhor, mas eles queriam mais. Moisés aparece orando, clamando, e efetivamente, uma vez que esses indivíduos assumem essa condição, já vou liberá-los, meus irmãos. A Bíblia diz, Moisés diz, se esses homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. O que vai deixar claro basta é a forma como esses indivíduos vão morrer. Eles topam um desafio, e assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se. A terra se abriu com a sua boca e engoliu juntamente com as suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura com tudo o que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo no meio da assembleia. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram, gritando: a terra vai nos engolir também. Veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso.
Meus irmãos, oferecer incenso é coisa séria. Depois, em Crônicas, você tem outros indivíduos tentando oferecer incenso, é coisa séria, é ofício sacerdotal. Mas você vai para o Novo Testamento, a Bíblia nos mostra que as nossas orações são como incensos diante do Senhor. Nós, como crentes dos benefícios da nova aliança, desfrutamos daquilo que aqueles indivíduos queriam e não podiam. Aquela nostalgia de, nasci na época errada, queria estar lá vendo os milagres de Deus, não faz o menor sentido. Você tem a maior e a melhor bênção. Você vê e vive os dias que Abraão quis ver. É o que o Senhor Jesus nos diz. As consequências: morte dos associados à rebelião. O povo se compadece com a morte dos rebeldes e são julgados. No capítulo 16, eles ficam com raiva, porque Deus julgou. O bronze dos incensários, que foram usados incorretamente em ofício ao Senhor, são derretidos, incorporados ao altar como um memorial. Toda vez que você vai oferecer holocausto, você vai lembrar do que acontece com quem tenta oferecer incenso sem ser um sacerdote. E depois eles fazem todo um ritual em que todas as tribos colocam as varas, Arão coloca a sua vara, aquela vara floresce. Isso é um símbolo para o povo de que é a descendência dele que vai oferecer incenso, e qualquer outro que tentar fazer isso vai estar em juízo diante de Deus. Só um comentário aqui, pessoal, antes de falarmos das águas de Meribá. Essa revolta de Corá e os seus aliados, ela tem também algumas lições importantes para tomarmos aqui. Em primeiro lugar, o texto fala de forma muito absoluta. Toda a família de Corá, todos os seus bens, tudo que ele tinha. Cuidado quando vocês tomarem contato com essas linguagens absolutas na Bíblia. Isso é um jeito de escrever. Então, quando você vai ler, por exemplo, Josué, aparece lá. E aí eles destruíram tudo que tinha, todas as cidades, todas as pessoas, todos os animais. Aí daqui a pouco mostra, tá o cara lá andando, mas não tinha destruído. Não, é um jeito, uma linguagem utilizada, uma forma de hipérbole, digamos assim, presente. No caso de Corá, ainda no próprio texto de Números, você tem uma nota editorial dizendo porque nem todos da família de Corá foram destruídos. E essa nota editorial ela surge porque os coraitas, eles são redimidos. Quando você chega no período de Davi, os coraitas vão representar uma das mais importantes ordens dentro dos levitas na organização do culto, especialmente na questão musical. Muitos dos nossos salmos foram compostos por descendentes de Corá. Isso deve nos dizer duas coisas. Em primeiro lugar, Deus é um Deus gracioso que restaura, que redime. Três coisas, na verdade. Segunda coisa, a desgraça da sua família, dos seus ascendentes, não precisa ser a escolha dos seus descendentes e a sua própria escolha. Você pode quebrar o ciclo desse distanciamento de Deus, dessa vida à parte do Senhor. Aquilo que for a decisão dos seus ascendentes não precisa caracterizar a sua vida, porque você serve a um Deus que exerce misericórdia até 1000 gerações. Os coraitas são redimidos. E por fim, a trajetória dos coraitas demonstra que, como povo de Deus, nós também devemos ser um povo gracioso. Porque seria muito fácil o povo dizer, esse pessoal quer participar do culto do templo, esse pessoal quer escrever salmos, esse pessoal... Não. Você lembra do que eles fizeram há centenas de anos atrás? Não tem espaço para vocês aqui. Mas o povo de Deus é sensível para reconhecer um coração transformado e tal como a máxima de 1 Coríntios 13, o amor tudo crê. Eles estão diretamente envolvidos na ação transformadora de Deus na vida desse clã, os aceitando como membros legítimos do povo de Deus, capazes de serem usados pelo Senhor no meio do povo. Pessoas são transformadas, famílias são transformadas, e ninguém cujo coração foi transformado por Cristo deveria ser marcado pelos estigmas dos seus pecados. A trajetória de Corá nos encoraja a sermos mais graciosos, como o nosso Deus é. As águas de Meribá. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zin, ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade. O povo se juntou contra Moisés e contra Arão.
discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Provavelmente eles estão falando da rebelião. Quem dera já tivesse sido ali, era melhor morrer tragado pela terra ou pelo fogo do que de sede. Essa é a imagem que eles estão colocando aqui. E novamente atacando a figura da liderança de Moisés. O Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna toda a comunidade diante desta falha aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha para lhes dar? E então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara, jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. Deus supre efetivamente a comunidade. Deus não queria efetivamente que o povo reclamasse ou algo nesse sentido. Ao invés de reclamação, esse povo poderia e deveria ter se movido na esfera da oração e confiando em Deus que ele seria capaz de verter água da rocha ou de qualquer outro lugar. Mas eles reclamam e Deus ordena a Moisés a que ele fale a rocha diante daquele povo para que seja mais um milagre que intensifica, inclusive, a rejeição daquele povo. Não tenha dúvida, gente. Quanto mais revelação e rejeição à revelação, maior juízo, maior condenação. Quanto mais milagres esse povo vê, pior é a rejeição que eles têm àquilo que o Senhor está fazendo. Moisés, ao invés de falar a rocha, ele bate 2 vezes na rocha. Não tem problema bater na rocha. Em Êxodo 17, se eu não me engano, Deus fala para bater na rocha. Ele bate na rocha, verte água, vida que segue. Mas existem 2 coisas aqui. Primeiro, aquele que alguns falam que é o mais manso, ele não parece estar muito manso aqui. Parece que a situação está um pouco tensa. Segundo, o texto dá a entender que Moisés está se colocando na condição daquele que faz verter água. Será que nós vamos ter que fazer isso? Será que teremos que tirar água dessa rocha? Então é água que vocês querem? Então toma água. Bebe água. A atitude de Moisés, embora o texto não vai explorar mais detalhes, sobre, além disso que eu falei, sobre de que forma isso desonra a santidade de Deus, a consequência é que, diferentemente de outros momentos em que Deus julgou o povo pela reclamação, Deus julga Moisés e Arão. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhes dou. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Meribá é rebelião, então as águas da rebelião. Embora o povo esteja rebelde, a punição recai sobre Moisés. De alguma forma, ao atacar aquela rocha, ao invés de falar a ela, ao ministrar de uma forma diferente daquela que Deus determinou, Moisés desonrou a santidade de Deus. Não tem a ver simplesmente com bater ou não bater. Tem a ver com a santidade de Deus, em habitar no meio de um povo, de um Deus santo. E a atitude de Moisés, como mediador da aliança, é qualificada como falha. E, gente, no geral, na Escritura, os mediadores da aliança falham. Adão falhou, Abraão falhou, Noé falhou, Moisés falhou, os juízes falhariam, Davi falharia. Os mediadores da aliança falham. E é por essa razão que nós temos uma nova aliança. Uma nova aliança que é constituída não sobre o sangue de touros e bodes, uma nova aliança que é firmada não simplesmente no coração transitório de um ser humano, mas sim naquele ser humano que também é Deus, Jesus Cristo, mediador da nova e eterna aliança. Ele é o mediador que não falha
para o qual todos os mediadores falíveis apontam. Mesmo Moisés, esse indivíduo singular na história do povo de Deus, ele falha. Há um elemento de desonrar a santidade nesse episódio que ressalta o elemento da presença libertadora de Deus no meio do povo, da presença messiânica de Deus no meio do povo, de Deus como o libertador do povo. 1 Coríntios 10, 3 e 4, a Bíblia nos diz que todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Por trás do ato de dar o maná, por trás do ato de saciar pela rocha, há o elemento de Deus messianicamente, de uma forma tipológica, presente no meio do povo. E o ato do mediador da aliança, rejeitar a orientação verbal de Deus e se colocar de uma forma aparentemente revoltosa e associado à rebelião, batendo na rocha, desonra a santidade de Deus à medida que desonra a intenção de Deus no meio daquele povo. A essa altura, todo mundo da primeira geração já sofreu algum tipo de juízo e ainda uma parcela substancial da população vai sofrer no cenário da serpente de bronze. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom, mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água. Nós detestamos essa comida miserável. Deus diz a Moisés: então o Senhor enviou serpentes, nahash, venenosas, que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente, saraf, e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés então fez uma serpente de bronze e colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Tem alguns elementos interessantes nesse texto, acredito que você já consegue perceber, só olhando para aqui, que Deus mandou fazer algo relativamente diferente daquilo que Moisés fez. Em português, a gente tem serpente, serpente, serpente. No hebraico, você tem serpente. Deus enviou serpente. Moisés construiu uma serpente. Mas Deus mandou construir uma saraf. Saraf é um termo que dentro da própria Escritura é um pouco difícil de entender o sentido dela aqui. Mas o que é possível conceber? Em primeiro lugar, ela está associada à forma verbal de fogo, queimar. Em alguns contextos é utilizado, relacionados a cobras, como serpente abrasadora. Algumas traduções, inclusive, colocam dessa forma: faça uma serpente abrasadora. Na sua forma plural, saraf faz referência aos serafins, esses anjos, essas criaturas celestiais caracterizadas pela aparência de chamas. Mas fato é que diante das serpentes, Deus pede para Moisés construir alguma coisa que está de alguma forma relacionada a fogo, de modo que há uma discussão grande. Uns colocam que isso seria um tipo de dragão, outros que seria de fato uma forma de fogo, outros que seria realmente uma cobra e que o fogo seria uma referência à ardência do veneno, bem difícil. Mas o fato é que Deus pede para Moisés fazer algo que está relacionado ao que está acontecendo, uma vez que especialmente Isaías usa esse termo para falar de uma serpente alada, mas que não é simplesmente cobra. Moisés olha para isso e Deus fala só isso. Diferentemente do tabernáculo, ele não diz: faz isso com tal material, de tal jeito, com tal tamanho. Ele diz: faz isso. Para quem é mais velho, se vira nos 30. E Moisés vai: como que eu vou fazer isso? O que eu consigo construir que reproduza isso? Ele constrói uma serpente de bronze. Coloca num poste.
aquilo que Deus falou para ele fazer certamente estava relacionado à ideia de uma serpente. O bronze possivelmente é escolhido por remeter à ideia do fogo, pela sua tonalidade. Como também, possivelmente, por remeter ao conceito de expiação, pela sua relação com o sangue. Nessa dinâmica, quem olhar para essa saraf, quem olhar para esse elemento que está além daquela compreensão meramente de uma serpente, seria liberto da sua enfermidade à medida que, pela fé, olhava para a serpente de bronze. A pessoa podia não olhar, podia se rejeitar, ela podia procurar o antídoto. Ela não seria curada. Mas aqueles que pelos olhos da fé contemplavam a procura de cura, aquele totem, aquela serpente de bronze, recebiam então a cura. No Novo Testamento, o Senhor Jesus nos diz que, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Serpente, o entendimento de Moisés do que Deus pediu, e Deus aceita o que Moisés fez, não visava simplesmente mostrar para o povo que a cura da sua enfermidade residia em olhar para aquele elemento, mas mostrava, sim, que a verdadeira doença, a doença que está no seu coração, a doença que tem o seu início a partir da transgressão promovida pela serpente, ela é removida quando o saraf de Deus se levanta contra o veneno da serpente e pelos olhos da fé se recebe a cura definitiva. É quase como uma dramatização de Gênesis 3,15, em que o descendente da mulher anula os efeitos do descendente da serpente, ou da descendência da mulher e da descendência da serpente. Uma realidade acontecendo no Êxodo, para demonstrar aquilo que hoje, à medida do Cristo que foi levantado por nós, podemos nos beneficiar. Em nenhum momento dessa aula eu perguntei se alguém tem alguma colocação. Vocês também não falaram. Na primeira aula eu falei, vocês podem me interromper. Alguém quer colocar alguma coisa? Ok, viu? Nem precisava. A última, então, violação acontecendo no contexto de Números, Baal, Peor, casamentos mistos. Números 25, 1-3, enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim Israel se juntou à adoração a Baal Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Veja, meus irmãos, que isso aqui não é simplesmente uma movimentação no sentido de achou bonita e foi lá, mas há uma intencionalidade. Essas mulheres os estão convidando a participar da idolatria. Só vou ouvir uma pergunta e exploro mais. Não, ainda na primeira geração. A segunda começa em Números 26, a partir do segundo censo. Beleza? A ideia aqui... Desculpa, gente, ele perguntou se era na segunda geração. Eu sempre esqueço de repetir a pergunta. Pessoal da internet, desculpe. A ideia aqui não é simplesmente, a festa naquele templo ali está mais legal, então vamos para lá. Não. Houve uma intencionalidade de convidá-los para isso. E essa intencionalidade, ela foi promovida por Balaão. Quando o povo efetivamente começa algumas conquistas, em Números 31 é dito, e pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram a todos os homens, também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas. E indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército. E Moisés disse-lhes, deixai-se de viver todas as mulheres, eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor.
Balaão era um vidente. Ele nunca é chamado de profeta no Antigo Testamento. Ele é um vidente. Ele é alguém que, na sua posição, precisa conhecer as diversas religiões daquele mundo. Ele é absolutamente bem informado. Esse camarada é famoso. Você tem nas escavações de Der Alá, em 1967, ícones referenciando Balaão, filho de Beor. E, curiosamente, esse documento que está lá é uma profecia contra o próprio povo dele. Algo que até então, aquilo que eu sempre falo, gente, vai com calma com a arqueologia, as coisas estão tudo enterrado ainda. E não somente isso, quando a arqueologia começou era só bomba, não era pincelzinho, né? Explodiu muita coisa, saquearam muita coisa, então vai com calma com a arqueologia. Mas durante muito tempo se entendia que a profecia bíblica, um dos grandes distintivos dela era o fato de que os profetas profetizavam contra o seu próprio povo. Enquanto normalmente os profetas só falam bem do seu próprio povo. Mas Balaão é apresentado ali profetizando contra. Era alguém que as obras circulavam, era alguém que um rei poderia chamar como Balaque faz, era alguém de importância. Então você imagina, esse indivíduo que está teologicamente bem informado, um cientista da religião misturado com um tipo de religião mística ali, alguém que sabe das coisas. O seu problema é destruir o povo de Israel? Seguinte, esse povo tem uma aliança com Yahvé. Você não vai conseguir quebrar esse povo. Se você quer quebrar esse povo, você precisa fazer eles quebrar a aliança que eles têm com Yahvé. O único jeito de vocês vencerem esse povo é se o Deus deles julgarem esse povo. O que Balaão intenciona, então? Pega as suas sacerdotisas e faz com que eles violem a aliança com Deus. O culto naquele tempo envolvendo mulheres com frequência era idolatria sexual. Envolvia relações sexuais no contexto do templo, no contexto da adoração. E é nisso que o povo de Deus está envolvido. Diante de toda a tragédia, diante de todo o juízo, a assembleia está reunida chorando. No versículo 6, um israelita trouxe para casa uma mulher midianita na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda, atravessou os dois com a lança, atravessou o corpo do israelita e o da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas, mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. O que esse indivíduo vai fazer, o que Finéias vai fazer, vai garantir para ele uma posição especial no sacerdote. A Bíblia diz que o ato dele foi propiciatório. O juízo contra aquele que atentou contra a aliança de Deus foi um ato propiciatório que afastou a praga do meio do povo. Não foi Moisés e Arão em relação a isso, foi Finéias. Um novo tipo de mediador surgindo no contexto daquela situação. A atitude desse israelita é a de alguém que está absolutamente à parte da aliança. O povo está sendo julgado, a bronca está sendo dada, o povo está chorando, e ele acha que é uma ótima ideia passar na frente de todo mundo com a midianita, seguindo para a tenda dele. Gente, vocês estão preocupados com isso? Eu não estou. É esse desrespeito, é essa falta de temor, é essa violação constante e consciente da aliança que levam essa primeira geração para longe da terra prometida. E aí, gente, a gente pode olhar para isso e falar, meu Deus, como que reclama esse povo? Essa cebola devia ser muito gostosa, esse alho poró devia ser muito gostoso, para toda hora falar que sente falta da comida do Egito. Nossa, mas reclama muito, nossa, mas briga muito, nossa, mas quer de todo jeito derrubar Moisés. Que povo complicado. Mas o propósito de Números não é só fazer perecer a primeira geração no deserto, mas é apontar o perecimento da primeira geração no deserto, debaixo da aliança mosaica, como um exemplo para o povo de Deus debaixo da nova aliança. 1 Coríntios 10, 1-6, a Bíblia diz, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem, todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles,
por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas mais como eles fizeram. À medida que essas coisas aconteciam, canonicamente o Senhor inspirava Moisés a registrá-las, porque um dia nós estaríamos em Barão Geraldo falando sobre isso, e para os nossos corações sendo dito, o que esse povo fez é um alerta para você, porque você também pode fazer. E se houve juízo de Deus debaixo daqueles que rejeitaram a antiga aliança, não se engane, todos eles participaram das coisas espirituais, foram julgados por Deus. Todos nós participamos das coisas espirituais. Há juízo de Deus para os crentes. Não na esfera de uma perda de salvação, a Bíblia não ensina isso. Mas sim na esfera de um juízo terreno, tal como eles tiveram. E também na esfera de uma entrada não suprida no reino de Cristo, a perda de um galardão. O que é exemplo, então, para nós? Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber, levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertências para nós. Olha aí, gente, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aqueles que julgam estar firme, cuide-se para que não caia. Qual é a ênfase do Pentateuco? Aquele que vem no fim dos tempos, aquele que vem nos últimos dias. Aquilo que está acontecendo aponta para a vivência e realidade de nós que vivemos nos últimos dias, à luz da presença desse libertador que já veio. Isso. É comum. Você tem na narrativa bíblica, perguntou se é 23 ou 24 mil. Né? No conceito de se expressar números na Bíblia, números próximos com frequência são indicados. Então, não há uma demanda na esfera da autoridade bíblica de que números sejam exatamente assim. Então, por exemplo, eu poderia dizer que nessa sala nós temos 100 pessoas. E talvez alguém poderia dizer, não, tem 90. E uma vez que a gente falou isso a partir de uma realidade como essa, não seria necessariamente uma visão errada, um registro errado sobre isso, a menos que nós estivéssemos fazendo um censo efetivo de quantas pessoas tem aqui. Então, uma declaração como essa, são declarações aproximadas que são dadas em lugares diferentes da Bíblia, em narrativas diferentes, é comum se identificar quantidades diferentes de quantas pessoas morreram, de quantas pessoas tinham numa cidade, coisas nesse sentido. Beleza? Essas coisas são exemplo, então, para nós. Nessa primeira parte, fiquem tranquilos que a segunda é bem levezinha. Né? Normalmente uma coisa que tem duas partes, e a primeira leva 50 minutos, aí você fala, segunda parte, alguém fala, epa, mais 50. Não, a segunda é curtinha. Um elemento importante nessa primeira parte de Números é a ênfase de Deus de que a santidade é para todos. O envolvimento dos israelitas na piedade, especialmente na figura dos nazireus. O voto de Nazireu, que implica em uma aproximação intensa com o Senhor, é para todo mundo. Homens, mulheres de qualquer tribo se absteriam de bebida fermentada, vinho, qualquer coisa que viria da videira, não poderia raspar a cabeça, não poderia chegar perto de um cadáver, mesmo se fosse o pai ou a mãe. Ao término, ele fazia um holocausto caracterizado por diversas ofertas que nós vimos em Levítico, pelo pecado, pela comunhão, cereal, oferta derramada, comia da refeição. Era uma celebração de vida e comunhão com Deus. Por fim, ele rasparia o cabelo e ele lançaria ali no fogo em torno do altar. Terminava então com uma refeição, um símbolo, o voto de Nazireu é um símbolo muito profundo de que todo mundo que disse para Moisés que queria se aproximar do Senhor estava mentindo, porque tinha meio para isso. Eles não precisavam usurpar a liderança de Moisés. Eles poderiam, por exemplo, fazer um voto de Nazireu, se aproximar do Senhor em piedade, consagração, desfrutar de um tempo especial de sacrifício, habitando no meio da presença de Deus. Números demonstra, através dos nazireus, a intenção de Deus que
todo o seu povo, sem qualquer tipo de distinção, desfrute de piedade verdadeira, e não somente Moisés, não somente os levitas, não somente os sacerdotes, mas a todo o povo é dado recurso para que desfrute intensamente de vida com Deus, e isso, sobretudo, vai ser desfrutado na esfera da nova aliança, quando o Espírito derramado sobre todos nós nos coloca na condição de habitar na presença de Deus e desfrutar da sua bênção e graça. Essas reclamações, elas eram infundadas se o que eles quisessem fosse realmente consagração e santidade. Segunda geração, então, mais 50 minutos, brincadeira. Primeiro bloco, pessoal, dessa segunda, entre aspas, metade de números, é basicamente as normas para viver na terra. Como que você não comete os mesmos erros da primeira geração? Como é que você vai dividir a terra sem ninguém ficar reclamando, cobiçando, sem ter esse tipo de coisa? Como que vai ser a dinâmica da herança para as filhas cujo pai morreu sem ter deixado um herdeiro? O estabelecimento de Josué como sucessor, que é garantia da continuidade dessa mediação e aliança. As ofertas diárias, semanais, mensais, anual, diversas festas, memoriais, o dia da expiação, regulamentação dos votos. Gente, Números 30, ele é muito interessante para mostrar como que Deus leva a sério a família e como que Deus leva a sério a estrutura familiar. Hoje em dia, tem muita discussão em torno de papéis de homens e mulheres e até releituras da Escritura. Eu quero ler o texto, lidar com o texto. E em Números 30 é muito interessante que a decisão do pai que o marido e o pai, eles têm o direito de anular um voto feito ao Senhor. Se uma filha faz um voto e o pai não concorda, ele pode anular o voto a Deus que a filha fez e ela está desobrigada, ela não precisa fazer isso. Tem gente que acha que não pode, que se tirar o cartão de crédito do filho, terrível. Você pode anular um voto feito a Deus. A mesma dinâmica, a esposa que faz um voto ao Senhor em Números 30. O marido poderia anular esse voto. É interessante que, e essa é a mensagem aqui, Deus não se coloca como um elemento de cisão no lar. Deus não se coloca como um elemento de conflito no lar. Não existe um mundo em que essa esposa, por exemplo, faria um voto que prejudicaria aquela família, que iria numa direção contrária a essa família, ou que simplesmente atentaria contra o seu marido, que o prejudicaria diretamente, e ele falaria, mas por que você fez isso? É para o Senhor, aqui acabou, e esse casal discute e tudo mais. Deus não se coloca nessa condição. Deus não se coloca como um elemento de conflito e cisão no lar. Além disso, esse texto demonstra a liderança piedosa que deve existir no contexto do lar, porque anular um voto feito a Deus não é pouca coisa, não. Você tem que saber bem esse camarada precisa saber bem o que ele está fazendo. Porque você pode estar desviando um coração que está apontando para o Senhor. Você vai usar essa autoridade para isso? Deus vai deixar. Mas não acho que isso fica sem juízo. É uma responsabilidade gigante, tal como a responsabilidade ensinada em Efésios de amar, cuidar da esposa, como Cristo amou a igreja. Vingança contra os midianitas, a última vitória de Moisés, e a tribo de Ruben e Gade se estabelecem na Transjordânia. Esse é o preparo, efetivamente, para entrar na terra. Além disso, 33, resumo da peregrinação é feito, olha, o povo passou por todos esses lugares, repete a ordem de distribuição da terra, designa as fronteiras. Números 35, nós vamos terminar a aula falando sobre isso, as cidades de refúgio, e novamente repete falando sobre leis de herança. Isso é segunda geração. Então, a maior parte de números é os problemas envolvendo a primeira geração. Segunda geração é só isso que tem. Um dos elementos importantes na finalização de números é o estabelecimento das cidades de refúgio que demonstram esperança para condenados ou acusados, melhor dizendo. Cidades de refúgio eram cidades dos levitas. 6 cidades que vocês derem aos levitas serão cidades de refúgio para onde poderá fugir quem tiver matado alguém.
Além disso, deem a eles outras 42 cidades. Ao todo, vocês darão aos levitas 48 cidades, juntamente com as suas pastagens. As cidades que derem aos levitas das terras dos israelitas deverão ser dadas proporcionalmente à herança de cada tribo. Tomem muitas cidades da tribo que tem muitas, poucas das que tem poucas. Então, essas cidades ficavam espalhadas por todo o território de Israel, de modo que qualquer um, onde quer que estivesse, conseguiria chegar com velocidade até uma delas. E aquele que matou uma pessoa de forma culposa, não dolosa, poderia se refugiar nessa cidade para não ser morto, por exemplo, por um vingador de sangue, um parente que quer executar juízo mediante o cumprimento da lei mosaica. A Bíblia diz: todavia, se alguém sem hostilidade empurrar uma pessoa ou atirar alguma coisa contra ela sem intenção, ou se sem vê-la deixar cair sobre ela uma pedra que possa matá-la e ela morrer, então, como não era sua inimiga e não pretendia feri-la, a comunidade deverá julgar entre ele e o vingador da vítima de acordo com essas leis. A comunidade protegerá o acusado de assassinato do vingador da vítima e o enviará de volta à cidade de refúgio para onde ele tinha fugido. Ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com o óleo santo. A pessoa matou alguém, há evidências de que isso não foi intencional. Ela foge para a cidade daqueles que teriam melhor condições de julgá-los, os levitas. Ele está debaixo da proteção dessas pessoas. Gente, a sofisticação do sistema de leis destoa absurdamente do Antigo Oriente Médio. A sofisticação dessa lei de proteger o acusado de um vingador é algo muito interessante. Mas ressalta também a imagem de que é um refúgio para aqueles sobre quem pesa uma acusação mortal. Você matou alguém, você deve morrer. Segundo, é proteção em vida para impedir que essa pessoa sofra uma injustiça, seja assassinada. E é também um elemento de libertação das limitações impostas por essa condição. Após a morte do sumo sacerdote, esse indivíduo estaria livre para poder sair da cidade de refúgio e não seria mais vingado. Meus irmãos, além dessa sofisticação, essa cidade aponta, essa dinâmica de cidades aponta de uma forma muito consistente para aquilo que o Senhor fez por nós na dinâmica do Evangelho. Com uma diferença, as cidades de refúgio eram para inocentes. O que o Evangelho fez foi para culpados. Elas só ajudavam o inocente. Mas em Cristo se refugiam os culpados, não de forma leviana, simplesmente se refugiando para fugir de culpa ou coisa assim, mas sim porque em Cristo o sumo sacerdote morreu por eles. E quando o sumo sacerdote morreu, esses culpados foram libertos da limitação imposta pela condição que se encontravam. Ao nos refugiarmos em Cristo, adentramos a dimensão onde o poder da morte não tem mais domínio. Adentramos uma dimensão onde nos beneficiamos da morte do sumo sacerdote, que naquele tempo a morte seria um tipo de expiação sobre esse indivíduo. E na nossa realidade é uma expiação para nós. Último texto, para terminarmos. Hebreus 6, 17 a 20, mostra Cristo como nosso refúgio. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós, que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Refugiados em Cristo, somos livres das acusações, justas acusações que pesavam sobre nós.
a morte do sumo sacerdote, o estabelecimento contínuo da sua intercessão por nós, nos livra da condição mortal que nos era imposta e nos habilita a viver nessa terra de forma dissonante à qualidade daquela primeira geração, e sim de forma viva pelo povo que Deus constituiu, pelo sangue do Cordeiro derramado, no poder da sua ressurreição e na habitação do seu Espírito. Números aponta, Deus quer um povo santo, um povo que vai herdar uma terra, e Ele tem feito isso conosco, à medida que pelo sangue de Cristo nos santifica e aponta para Jerusalém celestial, que é alcançada não pelos nossos méritos, mas pelos méritos do nosso Salvador. No término dessa aula, eu gostaria de pedir que algum de vocês pudesse expressar uma oração a Deus, colocando diante dele, que de fato possamos olhar para esses exemplos com seriedade, nos refugiar em Cristo e sermos gratos pelas bênçãos do Evangelho. Quem pode orar? Senhor, agradecemos, irmãos, nessa comunhão, nesse compartilhamento. Abençoe a filha do Natanael com um estudo tão rico, profundo, tão importante para que cresçamos e alicerçamos nossa fé, nosso estudo, nosso aprendizado, nossa vivência. Reconheço que a verdadeira resiliência vem de tua presença eterna e renovadora. Ajuda-nos a esperar em ti, confiando na tua sabedoria e força, que possamos voar alto como águias, superando esses desafios na tua graça, em nome do nosso Jesus Cristo. Amém. Amém.